Boa tarde, terceiro ano. Hoje nossa aula de artes vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar com as emoções e a arte, que vai ser o nosso projeto de artes que nós vamos estar fazendo agora no decorrer dos próximos dias. Então eu vou ensinar para vocês hoje como fazer algumas tintas naturais. E a partir então dessas tintas, você pode escolher uma ou duas ou três, né? Vou colocar as opções a mais ali que tenho de receitinha de tintas naturais para vocês no portal. Vocês vão estar escolhendo e depois vão estar fazendo a atividade de hoje. Então eu vou mostrar aqui para vocês a primeira tinta. Essa tinta aqui vai ser de folha. Então, eu fui lá embaixo, que é onde eu moro, não peguei nenhuma folha de árvore, porque nós não podemos agredir, matar a natureza. Então, o que eu fiz? Peguei as folhas que estavam no chão, cheguei em casa, lavei, né? Esperei secar natural, nem precisa esperar de secar, né? Aí você pega um potinho, vê com a mãe ali um potinho que pode usar, e você coloca só um pouquinho de água, e depois pode deixar essa tinta de molho, ou vocês já começam a espremer a folha, sabe? E aí, quando vocês forem espremendo a folha, vai sair esse líquido verde. É interessante vocês pegarem a mesma 2 ou 3 folhas grandes, né? Se as folhas forem grandes, mas sempre pegar do mesmo tipo de folha, tá? Então, olha só como ela ficou bem grossinha. E aí, esse vai ser o nosso ingrediente para essa cor verde. E aí, então, o que que eu vou fazer? Agora que já tá bem verdinha, eu vou usar uma peneira. Vou coar esse líquido. Vai ser a minha primeira tinta. Pra tirar o excesso de pedacinhos de folha que pode ficar. Depois disso, o que que eu vou fazer? Vou pegar cola branca. Daria pra pintar, eu vou até mostrar pra vocês que dá pra pintar só com a tinta, mesmo sem colocar com ela desse jeito, assim, mesmo sem colocar a cola branca. Só pra vocês verem, ó. Fica um verdinho claro. Se vocês quiserem a tinta mais escura, vocês podem colocar bem pouquinho água e ela fica bem escurinha. Então, olha só, ela fica bem clarinha, mas dá pra pintar ela assim, ó, do jeito que a gente fez. Mas, vou até dividir aqui um pouquinho, vou colocar um pouquinho nesse outro potinho e vou colocar cola branca. Quem tiver em casa, quem não tiver a cola branca em casa, pode pintar com a tinta do jeitinho que tá ali, só extraída da folha mesmo. Mas quem tiver cola, pode passar cola, colocar a cola, mexer bastante. Pode ser que seja necessário depois colocar mais um pouquinho do nosso líquido, se você quiser a tinta mais forte. E aí, depois, ó, só também pintar, ó. Não muda muita coisa ali Não muda muita coisa ali com relação a cor, quando eu coloco a cola. Porém, como essa daqui só é a base de água, ela vai ficar com a folha um pouco mais úmida. E essa daqui, como está com cola, a folha fica úmida, mas com pouca umidade, por conta da cola. Então, não tem problema se vocês quiserem usar só com a água. Não é necessário colocar a cola, tá? Então, essa foi a tinta natural de cor verde. Agora, nós iremos fazer a nossa outra tinta. Essa tinta vai ser vai ser a cor marrom. O que que nós vamos usar, então? Pó de café. Café, para quem usa, quem tiver em casa. Quem não tiver, não faz mal, pode pegar o barro, tá bom? Do mesmo jeito que eu vou fazer com pó de café, vocês podem fazer com barro. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de pó de café. Vou colocar, pra quem toma cevada, pode fazer com cevada também, né? E aí, eu vou mexer. Se vê que ficou muito molinha, você pode usar
Pode usar mais pozinho de café também. Então, daí, ó, depois que eu mexi bastante, aí eu também vou passar na peneira. Então, daí, ó, eu vou passar na peneira, porque quando eu passo na peneira, ele vai ficar um pouquinho mais líquido, sem o pó. Porque senão, se eu pintar com pó, vai ficar parecendo que eu joguei areia por cima, quando eu for passar na folha com o pincel. Então, ó, ficou um pouquinho grosso, eu vou colocar só mais um pouquinho de água pra ficar mais líquido. Como se estivesse fazendo um café bem forte. Aí, ó, mexi. E agora, vou passar aqui na peneira. Aí, passei na peneira, extraí todo o líquido ali. E aí, ficou assim a minha tinta marrom, ó. E aí, a mesma coisa ali da cola. Se quiser, pode colocar uma colherzinha de chá de cola, mas não é necessário. Ou já pode ir assim direto e pintar lá na folha. Pode ser que fique com um pouquinho de borrinha assim, né? Porque não dá pra gente tirar 100%. Mas, olha só, tá vendo, ó? Nós já temos ali a cor marrom. Com barro é do mesmo jeito. Coloca um pouquinho de barro, vai colocando a água e depois passa na peneira, tá bom? Então, agora vamos para a última cor de hoje. Então, esse daqui é o coloral. Tem uns que chamam de coloral, outros chamam de cúrcuma. Então, esse daqui é o nosso próximo ingrediente, para quem tiver em casa. Quem não tiver, pode usar o açafrão, se tiver. Pode pegar a beterraba também, que dá pra fazer. Tem outras receitinhas que dá pra gente fazer pra fazer tinta natural. Então, eu vou pegar esse daqui, vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouco de água. Vou colocando a água e vou mexendo, pra não perder ali o ponto da cor, né? E não ficar tão líquido, senão depois fica ruim também pra pintar. Esse daqui é mais fácil, porque ele é pó, aí ele fica bem facinho de misturar e de pegar logo a cor, ó. Esse daqui, você nem precisa passar na peneira, porque como o pó dele é bem fininho, diferente do café, ele já vai ficar no ponto certinho pra gente pintar. Então, só deixar assim mesmo e fazer a pintura. Mostrar pra vocês como que vai ficar essa cor. Ó. Aí nós vamos ter a cor vermelha. Aí, se vocês quiserem uma tonalidade diferente, é só colocar um pouquinho mais de água. Se quiserem mais forte, colocar menos água, tá bom? Então, são essas as cores.